Boa noite boa noite a todos, boa noite meus amigos aqui de São Paulo, amigos do Brasil, muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Lenza e eu vou estar nesse semestre tratando do direito constitucional. O professor Flávio Martins vai estar dividindo comigo algumas aulas. O professor Flávio Martins vai falar sobre teoria geral, constitucionalismo, conceito, classificação, eficácia e aplicabilidade, história da Constituição, hermenêutica e direitos e garantias fundamentais. Eu vou falar do resto. Basicamente, nosso encontro certamente é todas as quartas-feiras à noite e algumas segundas-feiras. Tudo bem? Muito bom. Eu pedi para o Thiago colocar na lousa o nosso slide para já colocar à disposição o meu e-mail. E tá lá na lousa, Thiago? Por favor. Exatamente. O pedrolenza@terra e o Twitter arroba pedrolenza. Esses canais são todos respondidos por mim. Não tem assessoria de e-mail nem de Twitter, naturalmente. Por isso que às vezes demora um pouco, eventualmente, para eu responder algum e-mail, porque eu não consigo delegar alguém falar por mim. Mas vocês insistam, mandam um novo e-mail, cobrem, façam ali os seus comentários, estamos à disposição. Twitter é uma agilidade mais rápida, está sempre no celular, aquela coisa toda. E o Facebook ainda não estou familiarizado. Tem alguns Pedro Lenza lá, mas não sou eu. Os que estão falando que sou eu, não sou. Quando eu estiver atuando, eu vou avisar. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O que eu gostaria de falar para vocês? Esse curso, vocês é o curso anual. O curso anual, o módulo de Direito Constitucional vai ser dito nesse semestre, nesse primeiro semestre. Então, portanto, a gente tem uma carga horária boa para aprofundar a matéria. O curso permite, em razão da carga horária, um aprofundamento, permite que a gente possa tratar das matérias de maneira bastante densa e correlacionando os assuntos. Acho que isso é extremamente importante, a correlação de assuntos, especialmente nessa preparação de vocês aí para os concursos. Bom, como estratégia de trabalhos, eu vou estar utilizando alguma apresentação em PowerPoint e que já deve estar na área do aluno de vocês. Vocês depois chequem, pedir para colocar na área do aluno. São alguns slides que a gente vai estar apresentando na aula. Esses slides permitem uma maior agilidade na apresentação, permitem que vocês cheguem à aula com material prévio, ou seja, vocês já vão saber o que eu vou estar falando na aula. Claro que aquele material, não necessariamente eu vou seguir à risca o material, é um material de apoio para vocês, é um material que pode ser que tenha assunto que eu não vou falar ali, e tem assunto que eu falo aqui que não está ali, mas é uma coisa, uma linha para a gente seguir e para facilitar o trabalho de vocês. Em termos de preparação da matéria de direito constitucional, não há dúvida que vocês têm que conhecer profundamente a jurisprudência da Suprema Corte. Isso é extremamente importante num contexto de prova de concurso, especialmente de bancas como o CESP e o UNB, Fundação Carlos Chagas, ESAF, algumas bancas aí das próprias carreiras. É uma tendência hoje de concurso. Então, a maneira de se estar atualizado é ler os informativos do Supremo. Informativos e notícias do STF. É uma maneira de vocês estarem aprofundando e estarem atentos. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma prova oral de um concurso, não tenho dúvida que vão colocar temas atuais. Por exemplo, a questão do efeito da sentença penal condenatória em relação à perda automática dos mandatos dos parlamentares no mensalão. Isso é um tema que o Supremo decidiu no ano passado, que a perda do mandato é automática, mas o presidente da Câmara, ao tomar posse essa semana, disse que ele não vai cumprir. E quem vai dar a palavra final é a Câmara. Isso vai gerar um conflito. E são perguntas como essas que chegam no concurso.
vão chegar numa fase escrita, uma fase oral, e eventualmente o conhecimento da jurisprudência numa primeira fase, e tantos outros, né? A gente vai comentar, o Supremo julgou vários temas aí no ano passado, a questão do mensalão tomou praticamente a pauta do segundo semestre, não há dúvida. Então, em penal, existe muita matéria interessante no mensalão. Se vocês puderem ler os informativos do segundo semestre, tem muita coisa de penal ali que foi decidida pela corte, né? Algum conceito de crime está ali, né, interpretado pela corte. Claro que na minha matéria eu tenho que verificar o que dali eu posso tirar para falar. Alguns assuntos vieram do mensalão, como vou falar nas aulas de legislativo, a questão da prerrogativa de foro. Nós vamos discutir por que tem não parlamentar que foi julgado pelo Supremo na ação penal 470, já que a prerrogativa de foro é de parlamentar. Então são temas atuais como esses que a gente vai ter que falar. Vamos ter que fazer um comentário quando falar do mensalão, e até alguma coisa quando falar de tribunais internacionais. Como é que fica a situação desses réus que vão, certamente, os réus condenados, depois de transitarem em julgado, vão discutir a sentença da Suprema Corte nas cortes internacionais. Vão dizer que o Supremo não poderia ter julgado alguém que não tinha prerrogativa de foro e que, portanto, houve a violação do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. E eles vão certamente nessas cortes internacionais para discutir a sentença brasileira. E eu vou ter que qual é o impacto disso. Então são temas como esse. A questão da ficha limpa foi resolvida no ano passado, assunto relacionado ao próprio conceito de vida que foi retomado no julgamento da DPF, que entendeu não se caracterizar o crime de aborto, a interrupção de gravidez do feto com anencefalia. Temas desses que a gente tem que chamar a atenção na hora da preparação. Então façam esse acompanhamento e, claro, na aula eu vou estar trazendo os precedentes e comentando com vocês de acordo com o assunto. Saiu uma decisão na semana, não tenham dúvida que eu vou comentar. Fiquem atentos, o Supremo resolveu isso, é um tema importante, a gente já falou, ou vamos falar no assunto tal. Então eu vou tentar também trazer essa atualidade para vocês, isso é muito importante. Bom, o que mais a gente poderia dar como orientação inicial? Alguns têm me perguntado, Twitter, Facebook não, no Twitter e no e-mail, a questão do livro, que eu vou sortear o livro, mas eu estou fazendo a atualização ainda do livro, e a 17ª edição deve sair em março. Deve terminar no carnaval, né? Infelizmente, tem um carnaval para poder arrumar um tempo para acabar essa revisão, né? Que alguns assuntos tiveram que ser incorporados aí. Então, assim que sair, trago aí o livro para sorteio. Meus amigos de São Paulo, amigos do Brasil também. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O primeiro tema na divisão da matéria que ficou para eu falar é o tema do controle de constitucionalidade. Esse é um tema que, em termos de estatística, é um tema que cai bastante em concurso. Ainda é um tema bastante importante. Assim como é o dos direitos fundamentais, outro tema que vem sendo bastante perguntado, e o tema da separação de poderes. Acho que são grandes temas aí que a gente tem que estar atento. Bom, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, é indispensável que também se analise o impacto de uma Constituição nova sobre o ordenamento jurídico que existia. E ao se falar do impacto desta nova Constituição sobre o ordenamento, vão surgir institutos importantes que estão relacionados ao controle de constitucionalidade. Muito bem. Quando se tem a manifestação de uma nova Constituição, nada mais é ali do que o produto do poder constituinte originário. Poder constituinte originário. E a marca do poder constituinte originário é que este poder constituinte originário, ele vai romper
por completo com a antiga ordem jurídica, romper por completo com a antiga ordem jurídica e instaurar um novo ordenamento. Rompe por completo com a antiga e instaura o novo ordenamento. Essa manifestação do poder constituinte originário é caracterizada por uma ilimitação, mas cuidado, essa ilimitação ela é jurídica. Não é uma ilimitação total, é uma ilimitação jurídica. No sentido de que a doutrina já é bastante firme hoje ao afirmar que o poder constituinte originário, ele não pode tudo. Dizer que ele é totalmente ilimitado está errado na prova. A ilimitação total, ela é caracterizada como jurídica, essa é total. Agora, existem algumas limitações ao próprio originário, diz essa doutrina, que decorrem, essas limitações, ao próprio originário, dos grandes princípios do bem comum, diz a doutrina, do direito natural, da moral e da razão. Grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral e da razão. O que quer essa doutrina falar é que o poder constituinte originário, ele tem sim alguma limitação de um núcleo existencial mínimo do ser humano. Um núcleo existencial mínimo do ser humano. Aquela ideia de que o poder constituinte originário não pode retroceder. Não pode retroceder. As conquistas devem ser mantidas mesmo diante da revolução, porque poder constituinte originário é revolução. Então, essa premissa é importante. E com o advento da nova Constituição, como do ponto de vista jurídico tudo é rompido, teve a doutrina que criar instrumentos para se analisar o impacto deste poder em relação ao ordenamento jurídico anterior. Esse é o ponto do impacto que nos interessa. E quais foram os institutos que esta doutrina identificou? Vamos lá, colocar na lousa. E os institutos que essa doutrina identificou são 4. O fenômeno primeiro que a gente vai analisar é o fenômeno da recepção. O segundo a ser estudado é o da repristinação. Vamos falar também, nesse impacto de uma nova Constituição sobre o ordenamento jurídico anterior, do fenômeno da desconstitucionalização. E por fim, nós vamos ter que falar do Instituto da recepção material de normas constitucionais. Recepção material de normas constitucionais. Esses são os 4 institutos que deverão ser estudados nesse impacto e que têm uma forte relação com o tema do controle. Por isso que eu trouxe esse tema como premissa das aulas sobre o controle. Recepção, repristinação, desconstitucionalização e recepção material de normas constitucionais. Então, vou começar a falar agora sobre o tema da recepção. Vamos tratar, portanto, da recepção. O que seria esse instituto? A recepção é um instrumento pelo qual o ordenamento jurídico anterior é recepcionado pelo novo ordenamento jurídico, desde que com ele compatível. Então, o ordenamento jurídico anterior é recepcionado pelo novo ordenamento jurídico, desde que com ele compatível. E eu tenho que verificar melhor,
Entendi, professor. Toda a legislação anterior vai ser recebida se for compatível com a nova Constituição. Eu entendi. Mas eu tenho que esmiuçar melhor o que é ser compatível. Como é que se dá essa compatibilidade? Então eu tenho que falar agora das premissas ou pressupostos para a recepção. Então vamos às premissas ou pressupostos para a recepção. Vamos aqui para a lousa. E para falar dessas premissas ou pressupostos, eu vou ter que lembrar que a primeira premissa a ser observada é que esta lei, para ser recebida, tem que ser uma lei ou um ato normativo que foi editado antes do advento da nova Constituição. Portanto, eu só vou receber aquela lei ou aquele ato normativo que foram editados antes da manifestação do poder constituinte originário, antes do advento da nova Constituição. Então existe um caráter temporal, temporal a ser observado. Qual é o momento desse ato, quando ele surgiu, para que eu possa então falar em recepção? Eu só falo em recepção de atos que foram editados antes do novo ordenamento, antes da manifestação do novo poder constituinte originário. A segunda premissa para essa recepção é que este ato, para ser recepcionado, ele deve existir e deve estar em vigor, deve estar vigorando, deve existir, deve estar vigorando. Isso significa que não se fala em recepção de ato revogado. Ato revogado é outra coisa, é outro instituto. Portanto, eu só vou recepcionar aquilo que estiver existindo, que estiver vigorando, que não tiver sido revogado. São expressões que podem ser usadas nesse sentido. Que não tiver sido declarado inconstitucional. Isso quer dizer, o ato editado antes de 88 e vigorando, estar no mundo jurídico para ser recepcionado. Terceira característica ou pressuposto é que este ato, para ser recebido, ele deve ter compatibilidade material com ou em relação ao novo ordenamento jurídico. Então tem que ter compatibilidade material em relação ao novo ordenamento jurídico, Essa compatibilidade, observem, ela é meramente material em relação ao novo ordenamento jurídico, pouco importando a compatibilidade formal. Não me interessa a compatibilidade de forma, só me interessa a compatibilidade material em relação ao novo ordenamento jurídico. E dentro dessa terceira característica ou premissa, eu tenho como trazer bons exemplos aí fáceis de serem percebidos. O próprio Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, surge como lei ordinária, mas é recepcionado, as suas normas gerais são recepcionadas como lei complementar. Se eu tivesse que analisar o aspecto de forma, dentro do aspecto de forma,
eu teria um problema, porque não poderia falar em recepção. Não me interessa a forma, o que me interessa é a matéria. E por isso que o Código Tributário, uma lei ordinária, é, a partir de 88, entendido como uma lei complementar. Outros exemplos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, são decretos-leis. É um decreto-lei, número tal, que é recepcionado como lei ordinária. Não existe mais o decreto-lei. Então aquele ato, ele é recepcionado com uma outra roupagem. Ele é recepcionado com uma outra natureza jurídica. Isso não tem nenhum problema, porque compatível do ponto de vista de matéria, eu posso falar em recepção. Não me interessa a forma. É possível também, em razão dessa característica, que haja uma mudança na competência federativa para legislar sobre aquele assunto. Por exemplo, uma lei que eventualmente, uma matéria, que era de competência da União, pode, no novo ordenamento, aquela mesma matéria passar a ser uma mesma matéria, passar a ser de competência estadual. Não tem nenhum problema. Ou seja, posso permitir uma mudança de competência federativa para legislar. Porque competência federativa para legislar é aspecto de forma. Pouco importa a matéria. Então, portanto, essa outra roupagem é perfeitamente admissível na manifestação de uma nova Constituição. Tudo bem até aqui, meus amigos? Meus amigos do Brasil, está tudo bem por aí? Então eu quero fazer uma outra pergunta. Essa pergunta gerou muita polêmica em prova e ela entra dentro de uma quarta característica. A gente já viu 3. Então vai entrar dentro de uma quarta característica. Mas primeiro eu vou colocar a situação. A situação é a seguinte. Uma determinada lei, imagine vocês, foi elaborada na vigência da emenda constitucional número 1 de 69. Elaborada antes de 88. Só que quando ela surgiu, essa legislação, quando ela nasceu, essa legislação nasceu violando a Constituição anterior, a emenda 1 de 69. E nasceu com um vício formal ou mesmo um vício material. Imagine que ela tenha nascido viciada. Só que essa legislação, ela nunca foi declarada inconstitucional no período em que ela vigorou. E ela, em tese, seria compatível com a nova Constituição. A pergunta que fizeram na prova é se essa lei, que nasceu viciada, poderia ser recepcionada, ser compatível com a nova Constituição. E a resposta da prova é que não pode ser recepcionada. Ah, professor, mas nunca foi declarada inconstitucional e é compatível, não importa. Porque então agora eu vou dar a quarta característica, ou melhor dizendo, o quarto pressuposto para a nossa recepção. Já vimos 3. Vamos para a lousa aqui. Primeiro, a lei tem que ter sido editada antes de 88, estar vigorando e ter compatibilidade material com o novo ordenamento. Agora, a quarta característica é que esta lei ou este ato normativo, tem que ter compatibilidade formal e material, em relação à Constituição sob cuja regência ela foi editada. Então,
ela tem que ter compatibilidade formal e material. Em relação à Constituição, sob cuja regência ela foi editada. Uma lei que nasceu viciada não pode ser recepcionada. Mas como assim não pode ser? Por que não pode? Porque quando eu falo que a lei nasceu viciada, e aí em relação à Constituição que vigorava à época, eu estou reconhecendo que essa legislação ela tem um vício que a doutrina chama de vício congênito. O que é um vício congênito? Vício congênito é vício de nascimento, é vício de origem. Uma lei inconstitucional é uma lei que nasceu morta. É uma lei natimorta. Ela nasceu morta. O vício é congênito. E aí alguém pode alegar numa banca de concurso, mas doutor, e o prazo para se alegar essa incompatibilidade? A resposta é muito simples. A resposta ela está dentro daquela característica das ações do controle que são marcadas pela imprescritibilidade. Essas ações são imprescritíveis, as ações do controle. Não há que se observar prazo prescricional. É diferente de uma ação de indenização. Uma ação de indenização por dano moral, aquele que é vítima tem que ajuizar a ação num prazo de 3 anos. Não ajuizou, não tem mais. A ADI genérica, as ações de recepção, elas são ações imprescritíveis, não tem prazo. Veja recentemente o Supremo, depois de 20 anos de vigência da lei de imprensa, julga a ADPF dizendo que ela não foi recepcionada, depois de 20 anos de vigência. Isso mostra a imprescritibilidade confirmada pelo Supremo em julgamento de ADPF. É a marca dessas ações. Então não tem que se preocupar com o prazo. Agora o que o Supremo vai dizer é que essa lei não pode ser recebida porque ela nasceu viciada. E aí, em termos de consequência e de pergunta de prova, você vai ter que afirmar que, por consequência, uma lei que nasce viciada e não pode ser corrigida, ela não pode ser constitucionalizada. E com isso, a afirmação ela é bastante firme. Não se verifica aqui, o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Não se verifica o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Uma lei que nasceu viciada não pode ser corrigida. Para não esquecer na prova, eu uso sempre aquela frase de uma música antiga do Tchan, né? Que é aquele grupo, nem sei mais onde foi parar, do compadre Washington, aquela coisa. Pau que nasce torto nunca se endireita. É mais ou menos essa história. Lei que nasce viciada não pode ser corrigida. O vício é um vício congênito, é um vício de origem, não tem como ser corrigido. Não tem. O que você vai dizer? Que essa lei que nasceu viciada não preencheu o quarto pressuposto, então ela não pode ser recepcionada. Ela é o quê, gente? Então essa lei, já que ela não foi recepcionada, você vai dizer na prova, ela foi, ou ela é, na verdade ela foi revogada por não recepção. Não tem como recebê-la, ela está revogada por não recepção, porque não preencheu os 4 pressupostos para ser recebida. Revogada por não recepção. Agora, o que eventualmente a doutrina ou o concurso vai perguntar é o seguinte: uma lei nasceu perfeita, imagine isso, uma lei nasceu perfeita, só que ela não é compatível com a nova Constituição. Agora é o contrário. Agora ela nasceu perfeita,
mas ela não é compatível com a nova Constituição. Por exemplo, o Código Civil de 16 não era compatível em várias regras que diferenciavam mulheres e homens e mulheres, homem e mulher. O que acontece com essa legislação que não é compatível materialmente? Ela é revogada por não recepção. Então, se na prova perguntarem se este fenômeno se chama de inconstitucionalidade superveniente, vocês vão dizer que não tem nada a ver com inconstitucionalidade. Qual é o instituto que você está diante aqui? Você está diante de uma lei que nasceu perfeita, mas que não tem compatibilidade. Como ela não tem compatibilidade, ela não é recepcionada. É a primeira hipótese, aliás, a terceira hipótese da nossa recepção, ter compatibilidade de matéria com a nova Constituição. Se ela não é compatível, ela não é recepcionada, a conclusão que o Supremo diz é que ela será revogada por não recepção. Está errado dizer que ela é inconstitucional. Ela é revogada por não recepção. Revogada por não recepção. Tudo bem aqui, gente? Eu vou colocar na luz um quadro aqui. E esse quadro me ajuda a definir esse momento tanto de recepção como do controle de constitucionalidade. Então, você só vai falar em recepção em relação àquelas leis que foram editadas, o que eu chamei de AC, antes da nova Constituição. E eu só vou falar em controle de constitucionalidade em relação àquelas leis que foram editadas a partir de 88 e perante o texto de 88. Isso é um momento importante temporal. É a primeira característica. A lei, para ser recebida, tem que ter sido editada antes da nova Constituição. Existem ações para análise de recepção, de modo concentrado, e ação para a análise de constitucionalidade, também de modo concentrado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, é uma ação para a análise em abstrato e de modo concentrado de recepção. Enquanto que eu vou deixar a ADI como sendo a ação para o controle de constitucionalidade. Então, quando o Supremo julgou a DPF sobre a lei de imprensa, ele confirmou isso. Disse assim o Supremo: a DPF é o instrumento para a análise em abstrato de recepção. E o Supremo vem dizer assim: olha, a lei de imprensa não foi recepcionada. Essa foi a conclusão do Supremo. Se ela não foi recepcionada, ela foi revogada. Ela está revogada a partir do advento da nova Constituição. E as ações de controle por meio de ADI genérica, essas ações, elas só podem ter por objeto, ADI genérica, uma lei que foi editada a partir de 88 e perante a Constituição de 88. E se recebe o nome de princípio da contemporaneidade. Princípio da contemporaneidade. A lei, ela é inconstitucional perante a Constituição, que no momento do surgimento dela é que daria validade para ela. O que você tem que pensar é que quando surge uma lei, é como se você pensasse assim: vamos bater uma foto, pá, aí congela, analisa, a lei surgiu, quem é que dá validade? Qual é a Constituição do momento? É ali que você vai aferir se a lei nasceu viciada ou não. Nasceu pós 88, perante a Constituição de 88, é a ADI que eu vou discutir aqui. Entenderam? Então, qual é o momento? Então, portanto, há que se falar nesse princípio da contemporaneidade desta lei em relação à Constituição que lhe dá validade no momento do seu surgimento.
E por isso que o controle de constitucionalidade, vamos insistir nisso, é só em relação a leis pós-88 e perante a Constituição de 88. Quando o Supremo verifica uma lei antes de 88, aí o fenômeno é de revogação ou de recepção. Não é de constitucionalidade. É revogação ou recepção. Tudo bem aqui, gente? Bom, duas regras eu acabo de, então, estabelecer. A primeira regra é que não existe o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente, não existe o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. E a segunda regra é que não existe o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Essa é a primeira conclusão nossa. Por que não existe o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente? Porque uma lei não se torna inconstitucional perante a nova Constituição. Ela é recepcionada ou revogada. Ok? E por que não existe o fenômeno da constitucionalidade superveniente? Porque a lei que nasceu viciada, nasceu morta. Então, ou ela vai ser recebida, ou ela vai ser revogada. Aqui no caso, ela é não recepcionada porque ela não nasceu perfeita. É a quarta premissa da nossa recepção. Então, são as duas conclusões que eu tiro nessa análise inicial. Agora eu vou ter que verificar esse assunto pós-88 e em relação às emendas. Isso também já foi objeto de prova. Então vamos aqui para a lousa tentar imaginar essa situação agora de uma legislação que foi editada a partir de 88, e perante a Constituição de 88. Então, vou colocar aqui uma linha do tempo. Vamos imaginar que essa legislação, lei número 1, foi editada e que no momento do surgimento dela, quem dava validade para ela era a Constituição Federal de 88. Vamos imaginar que essa legislação, ao surgir, ela surgiu de modo perfeito. Imaginem que vocês, vou colocar aqui uma imagenzinha para ela. Essa legislação, vou colocar como está feliz aqui, ó, nasceu perfeita. Ela nasceu perfeita, isso significa que ela tem compatibilidade com a Constituição. Pergunto, que tipo de análise eu faço em relação a esta lei perante o texto de 88? Só formal, só material ou as duas? Perante o texto de 88, são as duas. Eu tenho que verificar se ela nasceu formalmente perfeita e se ela nasceu materialmente perfeita. Aquela história que é só material é se a lei tivesse surgido antes de 88, o que não é o caso. Aqui é pós-88, então é forma e matéria. Ela é perfeita de forma e perfeita de matéria. Beleza. Passa-se o tempo e surge uma emenda à Constituição. E ao surgir essa emenda à Constituição, esta emenda ela não dá mais validade para essa legislação. Vou colocar uma bomba aqui, sei lá, para alguma coisa você visualizar. Essa emenda ela passa a tratar de modo distinto e, portanto, a lei ela deixa de encontrar a validade na Constituição. A pergunta que se faz é, a emenda, ela faz o que com a lei? Ela produz que efeito? Aqui eu estou diante do fenômeno da inconstitucionalidade superveniente ou não? Resposta, para o Supremo e para a prova, a emenda, ela revoga a lei em sentido contrário. Ela revoga a lei em sentido contrário. Então aqui, o fenômeno é também o da
revogação. E também aqui não se verifica o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Não se verifica o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Emenda em sentido contrário revoga a lei que não mais está adequada a ela. Exemplo, uma lei proíbe a taxação dos inativos. Vem a reforma da Previdência e permite a taxação dos inativos. A emenda revoga a lei em sentido contrário e não é instituto de controle de constitucionalidade. Não cabe ADI, portanto, porque não é constitucionalidade, é revogação. Também aqui essa é a posição do Supremo e a posição para a prova. Tudo bem, gente? Entendemos isso? E dessa maneira nós fazemos a primeira conclusão, pós-88, que também não se verifica o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Agora temos que dar um breve intervalo de 5 minutos para a gente voltar para dar sequência a esse raciocínio. Eu agradeço a atenção e já voltamos. Muito obrigado.